O Senhor continue derramando o seu perdão e da sua graça sobre o povo de Deus. Hoje nós vamos estar refletindo em um texto que ele é muito conhecido, ele é muito pregado. Eu nunca preguei ele aqui e não me lembro de ter pregado em qualquer outro lugar, na verdade. Mas já ouvi algumas vezes esse texto, pregações, devocionais, sempre é lembrado. É de Ezequiel, capítulo 37. Eu convido você a abrir a Santa Palavra de Deus nesse livro. Livro de Ezequiel, no seu capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Senhor, a tua palavra é santa, bendita, é verdadeira e é maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. E mais do que isso, nós imploramos a Ti, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso caráter, o nosso ser, e que ele se torne cada vez mais agradável a Ti, e assim o Teu povo caminhe sobre a face da terra para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Deus que restaura. Como eu disse, esse texto é um texto por demais conhecido, e ele se aplica, ou ele se desenvolveu no cativeiro babilônico. Após a morte do rei Josias, ficou muito difícil. Haviam dois reinos,
o povo de Deus já estava dividido. O reino do norte, o Israel, e o reino do sul, Judá. Depois da morte do rei Josias, então, ficou muito difícil para o reino do sul, que era Judá. E a Babilônia cobrava muitos impostos, assim também o Egito. Mas o povo nessa época já não era fiel ao Senhor. O povo já tinha se misturado com outras nações e começou, segundo os costumes dessas outras nações, então eles se prostituíram e eles adoravam a outros deuses e eles se afastaram do Senhor. Por isso então o Senhor veio e os castigou. Então, por conta disso, os babilônicos e os egípcios cobravam altíssimos impostos e o povo gemia. O povo gemia por falta de provisões e por tantas outras coisas. Joaquim, nesse tempo que era o rei, já o rei Joaquim, ele parou de pagar tributos. E por conta disso, então, houve o primeiro cerco à cidade santa. E muitos foram cativos. Dentre eles, então, o profeta Ezequiel. Depois disso, então, a morte do rei Joaquim, foi estabelecido outro rei. Esse outro rei, então, pagava os impostos, mas era difícil. E foram assim por 9 anos. Até que ele resolveu também parar de pagar os impostos. E aí a cidade foi totalmente destruída. Foi colocado fogo nas casas, fogo nos palácios. O templo foi saqueado e o templo foi totalmente incendiado. O povo vivia em humilhação. Foram para o cativeiro. Muitos foram deportados e viviam ali sem esperança. Viviam ali em sofrimento e dor. Basicamente, o livro de Ezequiel, ele trata a respeito do castigo do povo, que se tornou rebelde, que se afastou do Senhor. E depois disso, a partir do capítulo 33, o Senhor então dá-lhe novas esperanças. Mas ele também promete punir os responsáveis, a liderança. Aqueles que conduzem os povos, o povo de Deus. Aqueles que são responsáveis para a orientação do povo de Deus, para a exortação do povo de Deus, para se manterem firmes na presença de Deus. Esses são chamados a responsabilidade ainda maior. E Deus então, a partir do capítulo 33, ele faz isso, e no 34 em diante desse livro, ele dá uma esperança para o povo que já estava oprimido. Ezequiel é desafiado, então, nesse contexto de desesperança, sofrimento e cativeiro, o profeta já recebeu o seu chamado, ele é desafiado a confiar em Deus. A visão que ele tem é desoladora. Deus, em espírito, leva Ezequiel a um vale onde tem uma multidão de ossos, muitos ossos, e a palavra de Deus diz que esses ossos estavam mais do que secos, eles estavam sequíssimos. Era uma visão de morte total. E ele andou ao redor desses ossos, e ele viu a mortandade, e ele viu ali a impossibilidade de vida. Ele viu ali a fraqueza humana, o que é o ser humano. Então, depois de deixar que Ezequiel andasse ao redor daqueles ossos, andasse por meio daqueles ossos e visse o estado de morte, o estado de total desolação, Deus então pergunta ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Ele já tinha tomado ciência de todo aquele estado, os ossos sequíssimos. Não havia nenhum sinal de vida ali, muito pelo contrário, tristeza, dor. Podia-se talvez ali ver que houve talvez uma grande batalha, onde um exército ali estava totalmente destruído, já há muito tempo, porque eram só ossos, muito sofrimento e dor, nada de vida. E Deus então pergunta:
Poderão reviver esses ossos? E ele responde: Senhor, Senhor Deus, Tu sabes. Senhor Deus, Tu sabes. Eu me lembro de quando Jesus se encontrou com Pedro, depois já ressurreto, e Pedro havia negado por 3 vezes. E ele faz aquela pergunta para Pedro. Pedro então encontra-se com Jesus ali, e ele estava ali talvez encabulado, porque ele tinha negado Jesus, e ele sofreu por conta disso. A gente sabe que ele chorou amargamente. Mas depois que ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: eu te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo. Aí Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro está aqui, né, Pedro? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Está assim, encabulado. Eu te amo, Senhor. Aí pela 3ª vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, reconhecendo todo o poder de Deus, mas encabulado, fala assim: Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe tudo. Nada é escondido do Senhor. O Senhor sabe, olha o meu coração. Eu te amo. Então vai, apacenta minhas ovelhas. Aqui, Ezequiel falou assim: Senhor Deus, eu vi esse estado de morte. O meu coração pode até vacilar e olhar: nossa, mas isso aqui é osso seco. E olha, vocês acreditam que os ossos ali por muito tempo, eles estavam todos espalhados. Já não eram mais aquela coisa assim, não era um esqueleto assim, né, que nem a gente vê. Mas já estava tudo misturado ali, né? Cabeça de um estava para um lado, para o outro, braço para o outro, estava tudo separado. As articulações tudo separado, enterrada, tudo aquela coisa assim. Mas ele falou: Senhor Deus, Tu sabes. Tu sabes. Um desafio. Não há vida. Não há possibilidade alguma. E Ezequiel apenas se refugia na sua ignorância com respeito a todo o saber da pessoa de Deus. Senhor Deus, Tu sabes. Ezequiel é desafiado nesse momento. E Deus diz assim: assim diz o Senhor a estes ossos: vá lá e diga, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vá lá, Ezequiel, diga isso aos ossos, profetiza aos ossos, fale aos ossos secos, que eu vou colocar carne, eu farei crescer os tendões, eu vou colocar pele, eu, o Senhor, é quem diz isso. Vá lá e diga aos ossos secos. Ele foi desafiado. Ele sabia, ele foi e profetizou. Nós também somos desafiados, muitas vezes, a confiar. Nós somos chamados a confiar em Deus, diante das impossibilidades da vida, diante das situações terríveis. Meus irmãos, eu tenho algo a dizer antes disso, a vocês. Eu não vou falar nada mais daqui do que o óbvio. Vou dizer a vocês aquilo que talvez vocês possam dizer assim: eu já sabia, mas é a palavra de Deus. Então eu quero trazer à memória para vocês aquilo que dá esperança. E aquilo que nos dá esperança não é outra coisa senão a verdade da palavra de Deus. Eu vou dizer aqui apenas o óbvio, naturalmente, mas é a palavra de Deus, e ela é quem nos dá
a esperança, é ela quem faz reviver a nossa fé, é ela que restaura a nossa vida. Ela é a palavra do Senhor, como diz o Salmo 119. A palavra do Senhor, ela restaura a nossa alma. Diante dessas impossibilidades, diante das situações difíceis, nós somos chamados sim a viver pela fé, porque a palavra de Deus fala: o justo viverá pela fé. Então nós somos chamados sim a viver pela fé, diante das situações que nós olhamos e falamos assim: não há jeito, não tem jeito, está muito difícil, eu não consigo. Mas para Deus não há impossíveis. Eu quero dizer a vocês uma experiência que nós tivemos esse fim de semana, nesse trabalho que nós fizemos aqui. Na sexta-feira, aliás, durante a semana, vocês sabem, são testemunhas, que choveu demais. Choveu muito, né? Choveu muito. Houve na quarta-feira mesmo, que choveu tanto aqui que o diácono Heitor e o diácono João Pedro quase não davam conta de tirar a água ali de trás, porque começou a jorrar água ali por cima. Muita chuva na quarta-feira. Na quinta-feira, chuva de novo. Na sexta-feira, eu vim para cá pela manhã, e lá do meu gabinete eu saí na porta assim, o céu estava completamente entrevado, totalmente encoberto, nuvens escuras. Aí eu me lembrei que Elias pediu ao Senhor, falou assim: eu sabia que tinha que ter um trabalho aqui de panfletagem, de tantas outras coisas, pessoas tinham que se locomover daqui para a escola, ia ser difícil se chovesse. Aí eu disse assim, em oração, eu falei: olha, Senhor, Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Senhor, eu quero um fim de semana. E eu orei, e eu depois disse assim: olha, mas também, Senhor, se chover, a Ti pertence todas as coisas, nós vamos fazer debaixo de chuva. Mas nós queríamos, mas se fizer, nós vamos honrar o Senhor debaixo de chuva. E Deus nos honrou. Deus foi maravilhoso, porque não choveu na sexta-feira, não choveu no sábado, e hoje também ainda fez bastante sol. Deus é maravilhoso. Deus pode todas as coisas. Diante das impossibilidades, nós temos que exercer a nossa fé. O Senhor é poderoso. Meus irmãos, todos nós somos chamados a confiar, ainda que tudo possa parecer perdido, ainda que você tenha uma grande dificuldade, esteja sem emprego, sem trabalho, ainda que você precise de uma restauração no seu casamento, que você não vê possibilidades, ainda que você seja escravo de qualquer coisa, não importa. Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para levantar, Deus é poderoso para dar vida. Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, foi Ele que fez o céu e a terra, e nós servimos a esse Deus. A igreja precisa se colocar em pé, a igreja precisa exercitar a fé, a igreja precisa andar. É a palavra do Senhor. Pense que Ezequiel era um profeta de Deus, era um homem que teve que pregar a uma congregação horrível, a pior congregação que alguém poderia pregar. É um vale de ossos secos, ele tinha que pregar para aquelas pessoas. Imagine você, o pastor Ezequiel ali, ele tinha que pregar para gente que estava morta, para que eles revivessem a fé que ele tinha, que falou: Senhor, Tu sabes, sob a Tua palavra eu vou pregar. Muitas vezes, nós como pastores, nós também temos que pregar a uma congregação que nós olhamos assim e vemos um estado deplorável, de gente que não tem fé, de gente que está com a sua vida espiritual destruída. E às vezes nós temos que pregar para gente realmente que está morta. Nós temos que pregar para essas pessoas, diante da impossibilidade de entendimento, um coração endurecido. Muitas vezes nós temos que pregar para esse público, para gente que despreza, que faz desdém da palavra de Deus, e para essas pessoas nós temos que pregar e crer que é o Espírito de Deus quem faz vivificar. De fato,
O homem sem Cristo não tem o Espírito que vivifica. E nós somos chamados a pregar para essa gente sem o Espírito de Cristo, que carrega a morte no seu coração. Nós somos chamados a falar de Jesus. Eu sou chamado e você também é chamado, porque você é cristão. Você foi alcançado para proclamar as virtudes daquele que vos chamou do império das trevas e te transportou, como diz lá em Colossenses, para o império do Filho do seu amor. Você e eu fomos chamados para as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, para que eles possam enxergar a glória de Deus e serem vivificados pelo Espírito Santo e tornarem a vida, porque a vida só existe em Cristo, o autor de toda a vida. Então, Ezequiel disse: eu profetizei, mas não por sua própria vontade, porque Deus ordenou. Deus ordenou, e pela fé, porque era a palavra de Deus. E nós temos que crer na palavra de Deus. É preciso crer na palavra de Deus. Para qualquer coisa é necessário crer. E ele creu na palavra de Deus. Senhor Deus, tu sabes, eu vou pregar, porque é o Senhor, é a tua palavra. Não depende de mim, depende do Senhor. Se o Senhor disse, eu prego. E ele pregou. E enquanto ele pregava, como eu disse, os ossos todos espalhados. E os ossos começaram a se juntar. E começaram a fazer barulho. Talvez ele estivesse orando, talvez ele estivesse profetizando, de olhos fechados, com a mão estendida, talvez ele estivesse assim. O Senhor Deus diz: ossos secos, eis que vos coloco carne, que coloco pele. Talvez ele tenha falado assim. Ele começou a escutar o ruído dos ossos batendo, e ele ficou sobremodo aterrorizado. E ele abriu os olhos devagar e viu aqueles ossos se juntando. Imagine essa cena, essa imagem dos ossos se juntando e batendo uns nos outros, fazendo barulho. E quando ele abre os olhos, então eis que eram homens ali constituídos de tendões e a carne se restabelecendo neles. Mas não tinha o Espírito, eles estavam mortos ainda. E ele fala: vai, profetiza, chame o Espírito dos quatro cantos, diga que vai soprar o Espírito sobre eles. E aí nós nos lembramos da formação do homem, lá em Gênesis 2, no versículo 7, onde o Senhor soprou o hálito de vida nos homens. E ele então profetizou: ó Espírito de Deus, venha sobre esse povo. Profetiza. Vem, ó Espírito dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. O sopro de Deus. E o profeta então viu ali um exército de homens preparados. Eles se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E ali então o Senhor falou a Ezequiel. Deus estava anunciando o término do cativeiro. Deus estava anunciando que o povo podia ter esperança, porque era a palavra do Senhor. Estes ossos são toda a casa de Israel. Esses ossos são todos filhos de Deus. E eles estão dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A casa de Israel estava sem esperança. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: eis que abrirei a vossa sepultura, arrancarei vocês da sepultura e darei de novo a esperança de vida em vocês, e colocarei vocês numa terra do qual eu prometi. Eu vos levarei de volta, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus.
É isso o que Deus estava dizendo ali. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra, na terra prometida, na terra onde eles poderiam procriar, na terra onde eles poderiam adorar ao Senhor, na terra onde eles poderiam viver em paz, protegidos e guardados, na esperança e na presença de Deus. Eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Assim como Deus restaurou aquela multidão de ossos secos, Deus restaura as nossas vidas também em Cristo. É assim que Deus nos faz em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, que é a verdade, que é a santa e bendita, ele diz que os mortos ouvirão a palavra do Filho de Deus. Os mortos ouvirão a palavra do Filho de Deus e viverão. É assim que a palavra de Deus nos diz, que os mortos, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam sem Deus, aqueles que estavam sem o Espírito de Cristo, eles ouvirão. Quando o Senhor falar, eles ouvirão e viverão. Porque em Jesus, assim como no Pai a vida, Jesus, Ele é o autor de toda a vida. Pela voz do Senhor, toda a sequidão é exterminada. A palavra de Deus diz que quem cresce em Jesus, de fato, Jesus como Filho de Deus, quem cresce em Jesus, como aquele que morreu na cruz para perdoar todos os pecados e restabelecer a comunhão, a quem cresce em Jesus e fosse obediente à sua palavra, diz a palavra de Deus, diz a Escritura, que do seu interior fluiriam rios de água viva. Toda a sequidão é exterminada, porque do interior dessas pessoas fluiriam rios de água viva. Não é outra coisa senão o Espírito Santo que vem sobre nós, pela palavra do Senhor. Aqueles que recebessem, que ouvissem a palavra, que crescem, receberiam o Espírito Santo, e creriam, e seriam revivificados em Jesus, e toda a sequidão da sua alma e da sua vida seria exterminada. A água, meus irmãos, ela representa a vida. Sem água não há vida. Não há vida sem água. E quem tem a Cristo, de fato tem a vida eterna. Ele é a fonte. Aquele que tem sede deve beber da água da vida, que é Jesus. Ele restaura a sua vida no presente. Ele restaura sim a sua vida. Ele pode mover, porque Ele é poderoso. Ele move céus e move terra, e restaura a sua vida na comunhão com Deus, e restaura a sua vida aqui também, porque você anda em novidade de vida, e você confia plenamente nele. Por isso você é restaurado, porque você não depende de circunstâncias algumas, você depende tão somente do poder de Deus para viver. Seja qual for a situação, você está confiado que você foi resgatado por Deus, e não importa qual é a situação, Deus está com você, está com a sua família, está com a sua vida, e Ele é poderoso para te guardar e andar do seu lado, porque é promessa de Jesus. Não é minha promessa, é a promessa da palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Você pode confiar nessa palavra? Você está sendo desafiado a confiar nessa palavra. Não importa qual é a situação, não importa as circunstâncias. Ele prometeu que estaria do seu lado. Então viva para a glória de Deus. E suplique, implore, se for o caso. E Ele te alcançará, e Ele te restaurará, para a glória dEle mesmo. É a palavra de Deus. Ele restaurará a sua família, Ele restaura a sua alegria, Ele restaura o seu corpo, porque Ele tem poder para fazer isso. É Jesus.
A sua confiança não está mais em você mesmo, mas está posta tão somente no Deus, o seu Salvador, Jesus, o seu Salvador, aquele que morreu, aquele que é Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por fim, Ele promete restaurar todas as coisas. Restaurar aqui, nessa terra, a sua vida. E ainda te dá promessa de perfeição e vida eterna. No futuro, num lugar apropriado. Ele prometeu para Israel de Deus que os levaria para a sua própria terra. E também uma terra prometida, onde ali eles poderiam viver em paz, e poderiam cultivar, e poderiam trabalhar. Ele prometeu que estabeleceria a casa de Israel na sua própria terra. E nós, pela mesma promessa de melhor futuro, em uma terra, na companhia permanente e ao vivo de Deus, o Senhor, quando Deus aperfeiçoar a sua igreja, isso acontecerá. Estaremos na presença do Senhor, permanente, numa terra prometida, para todos nós. Uma terra, uma nova terra, um novo céu, uma terra santa, bendita, onde Deus dirá para todos: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, vocês serão meu povo, e eu serei os seus Deus, e estarei sempre com vocês, para todo sempre, e Ele nos enxugará toda lágrima, num lugar onde não mais existirá morte, onde a morte foi vencida, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais agonia, não haverá mais cativeiro. Num lugar maravilhoso, a esperança de uma terra prometida, a esperança de um novo céu e de uma nova terra, a esperança de estarmos face a face com o Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Assim diz o Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Portanto, em Cristo, nós temos uma restauração presente. Somos totalmente restaurados e podemos confiar e andar em alegria e paz no Espírito Santo. E temos a viva esperança de uma igreja perfeita no futuro. E todos aqueles que seguem com Cristo podem ter essa certeza e essa garantia que haverão de viver nesse novo céu e nessa nova terra, que há de vir em breve, para a glória do nosso Deus. Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, pela confiança que o Senhor nos dá na Tua palavra. Isso é obra do Senhor. Isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. De podermos estar assim, confiando tanto na Tua palavra. Sabemos que ela é toda a verdade de Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que isso é obra do céu também nas nossas vidas. Continua trabalhando no Teu povo, Senhor. Continua, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, de maneira que nós venhamos a exercitar de fato a nossa fé na Tua palavra, na Tua verdade, e assim andarmos altaneiramente aqui nessa terra, confiados tão somente no poder de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Seu povo, que o Seu povo ande feliz, que o Seu povo ande de cabeça erguida, Senhor, mas em humildade, para a glória do Teu nome, proclamando essa verdade, que só em Jesus há vida e restauração, no presente, e a esperança de perfeição futura e vida eterna.
Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Cristo. E agora, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o amor de Deus, o Pai, aquele que fez todas as coisas, e que a presença do Espírito Santo, restaurador, abençoador, vivificador, seja com todo o povo de Deus, aqui e para todos sempre, em todos os lugares. Amém. A mighty fortress is our guide, a bulwark never fails.